Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui, conforme o prometido, trazendo o vídeo da tarde com mais informações recheadas do nosso Coringão, o nosso clube do coração. Corinthians livre de transfer ban, renovação de contrato do goleiro Hugo, tá? E também vamos falar sobre Sérgio Ramos, tá, fiel? E também aí dar mais uma atualizada a vocês sobre o mercado da bola, tá? Quero pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é de grande importância, tá, fiel? Se inscreva aí para ajudar a plataforma a espalhar este vídeo para mais corintianos. Fiel, é o seguinte, tá? As informações sobre o mercado da bola atualizado. Primeiro, a gente vai falar do Sérgio Ramos no final, que é um jogador que o canal do Corintianeiro teve o privilégio aqui, teve a informação privilegiada de cravar o Sérgio Ramos antes. Porque como eu digo para vocês, meu irmão, aqui não é engenheiro de obra pronta, tá? Aqui eu gosto de cravar jogador antes. E se vocês deram uma olhada aí no histórico do meu canal, graças a Deus eu tive a oportunidade de cravar muitos jogadores antecipadamente aqui neste canal, como o André Ramalho, como o Igor Coronado, como o Alex Santana. Já tive a oportunidade de cravar vários jogadores graças às pessoas com que eu trabalho. E muito obrigado a essas pessoas, tá? Então, fiel, a situação é o seguinte, o Corinthians hoje já se encontra livre do transfer ban, já teve um acordo com o Balbuena, então o Corinthians já pode aí fazer os seus contratos, venda de jogadores e também compra de atletas. Mas lembrando que o mercado da bola, ele está fechado, então hoje não é possível o Corinthians aí vender ou comprar um atleta. Detalhe importante, tá, fiel? Caso isso aconteça de forma oficial, o Corinthians é responsabilizado e toma uma multa altíssima da FIFA. Janela fechada é janela fechada, não tem como o Corinthians aí anunciar jogadores, tá? Por esta questão e outra que o Corinthians não anunciou o Sérgio Ramos. Ai, corintianeiro, mas o Corinthians contratou o Sérgio Ramos, por que não anuncia? Justamente por causa dessa questão, tá, fiel? Na segunda quinzena de janeiro, quando o mercado da bola abrir, aí sim o Corinthians vai anunciar o Sérgio Ramos de forma oficial. Mas vocês podem reparar que aí nas mídias, tá, já estão vinculando o nome do Sérgio Ramos, que aí vocês são minha testemunha que o corintianeiro foi o primeiro a cravar Sérgio Ramos nesse canal. E eu quero ver a cara dos panacas aí, né, que falaram que o Corinthians não ia contratar o Sérgio Ramos. Quero ver a cara aí dos bobão que falou que o Corinthians não ia contratar o jogador, que eu tava ficando louco, ou algumas críticas, algumas indiretas que a gente vê direto aí ao redor, tá, fiel? Então, vamos aguardar, mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre essa situação, tá? O Corinthians, livre do transfer ban, já deve fazer um novo contrato com o goleiro Hugo para proteger os seus direitos federativos, obviamente. Deve dar um contrato aí de mais 3, 4 anos para o jogador, com uma multa rescisória altíssima, tá, fiel? Tem informações também que o Corinthians está recebendo sondagens do River Plate para contratar Rodrigo Garro. Obviamente que o Rodrigo Garro hoje é a nossa principal contratação. Rodrigo Garro, apesar do Yuri Alberto estar numa ótima fase, apesar do Memphis Depay estar voando dentro de campo, eu ainda acho que o Rodrigo Garro, ele é o cérebro desse time, ele é o nosso meia articulador, é o nosso principal jogador, é o que faz a máquina andar. Hoje é Rodrigo Garro e Breno Bidon, que está crescendo muito no Corinthians, tá? Então, óbvio que o Rodrigo Garro, ele vai despertar interesse de vários times, só que o futebol brasileiro, economicamente, ele é muito mais rentável do que o futebol da América do Sul. Então é difícil o Corinthians perder um jogador para a América do Sul. Então é muito difícil o Corinthians perder o Rodrigo Garro hoje para o River Plate. Agora já se vir clubes de fora aí tentando a contratação do jogador, aí sim, com certeza fica mais difícil, tá, fiel? Mas o Augusto Melo, ele está ciente que ele quer montar um time para ser campeão. Ele quer conquistar títulos no Corinthians, coisa que esse time não faz já há 6 anos, tá, fiel? Então, ele já falou, palavras do presidente Augusto Melo, tá, fiel? Não são palavras do corintianeiro, ele já disse que vai fazer de tudo para manter o Yuri Alberto. Então, quando ele diz isso, ele está abrindo aí, vamos dizer, as portas do Corinthians, né? Ou melhor, os cofres do Corinthians para segurar o Yuri Alberto. Porque o que você pode fazer quando o jogador quer ir embora? O que você pode fazer quando o jogador quer sair do clube? É aumentar o seu salário, tá, fiel? Então o Yuri Alberto aí, que já ganha aí seus 2 milhões de reais, o Corinthians deve aumentar o seu salário aí mais um pouquinho, tá? Que, vamos ser justos, né? Hoje merece o Yuri Alberto ganhar no Corinthians, ganhar bem, porque é o principal atacante do futebol brasileiro hoje, sem sombra de dúvidas, e é muito bom o Augusto Melo estar com esse pensamento aí de um Corinthians potente, de um Corinthians forte para
2025, tá, fiel? Então, ditas as informações, e só para descartar de vez, já descartei antigamente, Flamengo, essa história do Flamengo, Rodrigo Garra é puro fake news, tá? Corinthians e Hollier, não conheço nenhum tipo de informação que o Corinthians está vinculado a esse jogador. Detalhe importante, esse Hollier está sendo vinculado no Corinthians, ele foi vinculado uma vez, existiu negociação sim, lá na época da renovação e transparência, não existe negociação entre Corinthians e Hollier hoje, tá, fiel? Nenhum tipo de negociação. O mesmo vale aqui para trazer para vocês sobre Neymar. Muitos estão falando, corintianeiro, o Neymar pode vir jogar no Corinthians. Fiel, pelo tamanho desse time, eu não posso duvidar se você falar amanhã que o Cristiano Ronaldo tá vindo pro Corinthians. Não tem como duvidar, porque Corinthians é Corinthians. Corinthians é o maior clube do mundo, tá, fiel? Pela sua torcida, não existe uma torcida igual a do Corinthians, tá? Então não dá para você duvidar. Mas não há negociações entre Corinthians e Neymar, nenhum tipo de negociação. Mas se um dia o Neymar vir, obviamente é um jogador que fez história, é um jogador que tem sua marca no futebol, e é lógico que ficaria um ataque muito ruim, né? Neymar, Yuri Alberto e Memphis Depay. Mas não existe, tá, fiel? Absolutamente nada entre Corinthians também e Neymar. A gente tem que andar com os pés no chão e ser consciente do que a gente fala aqui pra vocês. E outras palavras também, o Neymar ganha lá na Arábia 83 milhões de reais mensais. 83 milhões de reais a cada 30 dias. Ele ganha aí 2 milhões por dia. Isso eu tô falando fora os direitos de imagem, tá, fiel? Então 83 milhões com tudo, tá? Tô falando aí da verba diariamente que o jogador ganha. Então, se o cara não tá animado, porque lá ele mais machuca do que joga, ele mais fica de fora do que joga. Então, se o cara não tá empolgado em jogar na Arábia ganhando 83 milhões de reais mensais, ele vai empolgar em jogar no Brasil para ganhar aí no máximo 3 milhões, que é o, vamos dizer assim, que é o teto do futebol brasileiro, eu acredito, né? Hoje o Corinthians tem o Memphis Depay, que é o maior salário do futebol brasileiro, e eu acredito que nenhum salário acima disso compensa qualquer outro clube pagar, tá? Então essa história do Neymar, do Hollier, pode ser até que exista, mas eu, corintianeiro, não tenho informação, e eu não trabalho com informação de terceiros, tá? Eu não trabalho com informação do próximo, trabalho com as minhas informações. Se eu não tiver informação, eu não vou passar aqui. Mesma coisa, um amiguinho lá trouxe a informação que o Corinthians está contratando o Hollier, ou que o Corinthians está contratando o Ciclano. Quando vem as perguntas de vocês nos comentários, corintianeiro, é verdade que o Corinthians está contratando? Eu vou lá e pergunto para a fonte, olha, existe algum tipo de negociação? Existe algum tipo de conversa com esse tipo de jogador? Corintianeiro, existe, corintianeiro, o Corinthians tem interesse, corintianeiro, a negociação tá assim? Aí eu trago para vocês, caso contrário não. E a história do Garro, do Neymar e também do Hollier, não existe absolutamente nada, certo, fiel? Agora vamos falar de coisas reais, vamos falar de Sérgio Ramos, que foi a informação que eu trouxe para vocês aqui antes de todo mundo, tá? Fiel, o Corinthians e o Sérgio Ramos, o Corinthians já esteve muito próximo de anunciar o Sérgio Ramos, mas muito, muito próximo mesmo, e não anunciou por questões de data. E detalhe, o Corinthians tem um acordo verbal com o Sérgio Ramos fechado, tá? Só que essa conversa ela tinha ficado um pouco morna pela questão do Corinthians disputar apenas o Campeonato Brasileiro e o Paulistão, tá, fiel? Só que já tinha um acordo verbal fechado mesmo assim, por causa do efeito Memphis Depay. Para vocês que não sabem, a TV holandesa pagou 17 milhões para o Corinthians em direitos de imagem para transmitir todos os jogos do Corinthians quando ele jogar na Neoquímica Arena. Então existe sim este interesse entre Corinthians e Sérgio Ramos. O Corinthians tentar ganhar o maior número aí de verbas possíveis em cima do marketing, em cima do jogador, que é um jogador que, primeiramente, que a Esporte da Sorte, que é a patrocinadora master do Corinthians, vai ganhar uma visibilidade gigante no mercado, porque a empresa dela, o nome da empresa, vai aparecer em todos os cantos deste mundo, tá, fiel? Porque o Sérgio Ramos é muito mais do que um jogador midiático, um jogador conhecido nesse planeta e fora deste planeta, se assim vida existir. Porque o Sérgio Ramos é um jogador muito, mas muito conhecido mundialmente, tá, fiel? Então, é um jogador que interessa a Esporte da Sorte pelo efeito que ela causa ao Corinthians também, interessa ao Corinthians também, porque o Corinthians vai aí fazer um marketing muito forte em cima deste atleta, tá, fiel? Detalhe importante, com as competições que o Corinthians vai disputar agora, porque agora o Corinthians vai disputar tudo, cara. Olha o tanto que o ano do Corinthians melhorou. De apenas um Brasileirão e um Paulistão, passou por um Brasileirão, um Paulistão,
uma Copa do Brasil e uma Libertadores da América. Vamos disputar 4 torneios simultâneos. Simultâneos não, né, Fel? Porque o Paulistão termina antes. Mas vamos disputar aí 3 grandes torneios. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Então, e no ano são 4 total. Então, o planejamento do Corinthians mudou totalmente. Então agora tem vários jogos para o Corinthians jogar. O planejamento é outro. Então você tem que ter um plantel qualificado. Senão você não aguenta jogar os 3 campeonatos, irmão. Não dá. Não dá para jogar os 3 campeonatos. O Corinthians na Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão já estava complicado. Então é realmente complicado. E agora a Libertadores, que o Corinthians com certeza vai dar prioridade. Você vai ter que poupar jogadores em algum momento. Então você vai precisar de um elenco qualificado, você vai precisar de um elenco cheio aí para o Ramon Dias poder trabalhar. Que detalhe importante, eu cravei Ramon Dias aqui também antes de qualquer outro mídia, tá, fiel? Então, Sérgio Ramos tá contratado, irmão. É jogador do Corinthians, pronto, acabou. Doa quem doer, tá? Ele é jogador do Corinthians e ficou muito agora mais claro com o Corinthians disputando todos esses campeonatos. E o Corinthians aí, quando vocês menos esperar, vão ver o Sérgio Ramos anunciar ele. Vai vir aí uma brincadeirinha da Esporte da Sorte, algo do tipo, aí todo mundo vai comentar. Tem gente que vai falar que é exclusivo, tem gente que vai bater na parede, tem gente que vai aí, né, querer ser o bambambam. E este canal aqui foi o primeiro a dar Sérgio Ramos no Corinthians. Pronto, acabou, tá, fiel? E Corinthians, estou aqui para trazer para vocês de novo, para vocês aqui. E vou trazer só essa vez também, tá, fiel? Vou esperar o anúncio. Estou aqui para trazer para vocês novamente que Sérgio Ramos é jogador do Corinthians, tá, fiel? Então, para vocês que estão perguntando, para vocês aí, corintianeiro, mas o Corinthians contratou o Sérgio Ramos, e aí? Pode aguardar, fiel, não fique em cima do muro, não. E se o Corinthians não contratar, se acontecer de não contratar, é lógico que existe a possibilidade. O jogador é business, é lógico. Cara, eu seria muito idiota ou muito trouxa em negar essa possibilidade. O Dudu era jogador do Corinthians, estava no aeroporto para desembarcar no Parque São Jorge. Ele recebeu uma proposta do Palmeiras lá no aeroporto e foi pro Palmeiras. O Lucas Veríssimo estava treinando dentro do Corinthians, fiel, e saiu. O Mateuzinho estava treinando, saiu, depois voltou. Enquanto a assinatura não está no papel, obviamente que o jogador ele pode tomar outras decisões. E isso não é eu que estou me acovardando. Isso cara, isso é futebol. Isso acontece lá fora, acontece no mundo árabe, acontece na Europa, acontece na América do Sul. Por que não vai acontecer no Brasil? Renato Gaúcho estava acertado com o Corinthians e de última hora ele foi pro Flamengo. Então eu seria muito idiota em negar essa possibilidade. Existe a possibilidade, mas que o Sérgio Ramos é jogador do Corinthians, isso é ponto final, tá? Pelo menos verbalmente, Sérgio Ramos hoje é jogador do Corinthians, certo, fiel? Queria trazer essas informações para vocês, para te deixar aqui completamente atualizado sobre tudo que acontece com o Coringão, nosso clube do coração. Certo, fiel? Meu muito obrigado por tudo e vai, Corinthians!